Amém, glória a Deus. A paz seja convosco para todos vocês. Você que é cristão ou não é ainda, e que a paz do Senhor esteja na tua casa, independente da tua religião. Queridos, eu quero te convidar a dar um likezinho nesse canal, nesse vídeo, para ajudar a ranquear ele, e também te convido a se inscrever nesse canal, porque quanto mais inscritos, mais nós podemos o quê? Propagar. Aí o YouTube começa a entender que esse vídeo é bom e começa a enviar para outras pessoas também. Vamos ler a palavra do Senhor? Nós estamos no jejum dos 45 dias, mais de 40 dias, né? Adorando ao Senhor, fazendo um jejum da aliança. Que é isso? É saber que ainda que tudo possa acontecer em volta da gente, nós temos uma aliança com Deus. Essa aliança tem que ser mais forte do que tudo em volta de nós. E eu quero ler para você algo muito forte que está aqui em Apocalipse, capítulo 1, continuando o hashtag 3, né? Alguém semelhante a um filho de homem. Tá aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos. Já expliquei para vocês no outro vídeo que a ilha de Patmos era um lugar onde iam os piores bandidos. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo uns dias em que tudo que era errado virou certo. Tudo é mentira, é engano, é profanação, é adultério. Tudo ficou certo, tudo ficou certo. Mas, aos olhos da palavra de Deus, não está certo. E às vezes a gente acha que é só hoje. Não, naquela época também. João não havia feito nada. Assim como Jesus também não tinha feito nada para morrer da forma que morreu. Então você já parou para pensar que o mundo só continua fazendo aquilo que sempre fez. Aquilo que ele sempre desejou fazer, que é o quê? Terminar com a palavra de Deus. Você vê que eles falam que a gente faz apologia à violência, à discriminação. Não, irmãos, nós não temos apologia a ninguém. Se tem um povo calmo, é o povo crente. Se tem um povo manso, é o povo crente. Mas, na verdade, isso tudo incomoda, porque nessa terra nós somos peregrinos, nós não somos daqui. E eles nem precisam entender a gente. Nós temos que saber que a nossa pátria está no céu. Quando você desagradar, saiba que aí você está agradando o Senhor. Quando você fizer tudo certo, né? Não é você desagradar fazendo coisa errada, mas você fizer tudo certo e você desagradar, saiba que assim você está no enquadro do céu. Eu quero ler aqui Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança de Jesus. Aqui, João, ele que é um apóstolo que andou, né, com Jesus, era chamado de o discípulo amado. Imagina que título. E Jesus, ele ainda pega e fala assim: se eu não quero que ele morra, que te importa, né, para Pedro? Porque Pedro entendeu que todos morreriam da forma que morreram. Uns crucificados, outros esquartejados, outros decapitados. Teve gente que morreu esfaqueado. Então, daqueles discípulos todos, o único que não morreu de uma morte assim, dessa forma, foi João. E João, Jesus preveu isso. Então, ele foi o que mais durou. João aqui já tinha pelo menos 90 anos, tá? Então, diz assim, olha, que ele está falando o sofrimento dele, as tribulações dele. Às vezes a gente acha, né, que está sofrendo demais, não vai para a igreja, que Jesus abandonou. Não. Jesus não te abandonou. Nos momentos mais difíceis, ele vai abrir uma janela no céu e vai te chamar: vem aqui me ver. Assim como ele fez com João na ilha de Patmos. Irmãos, lá tinha muita serpente, muito escorpião. E imagine ficar numa ilha assim. Mas ele, assim mesmo, ainda trabalhava para o reino. Talvez você já está cansado de trabalhar para o reino. Talvez você fale: não, eu não quero mais ser líder, eu não quero mais ser anfitrião, eu não quero ter mais esse chamado, eu não quero mais cantar para o Senhor, eu não quero trabalhar, tocar para o Senhor. Irmãos, Jesus, ele foi até o fim trabalhando para cumprir um propósito. E esse jejum da aliança fala muito de propósito. Deus tem um propósito para mim e para você. E os caminhos dele é perfeito, não tem engano, não tem
tropeço, sabe? Não é igual curva de rio, não, que só para sujeira. Não, é um caminho limpo, é um caminho de paz, é um caminho de alegria. É um caminho que é sustentado pela palavra do Senhor. É um caminho que é sustentado pela verdade, porque o Senhor fala, em mim não há mentira, só a verdade. Nele há pureza, a verdade. Nós vamos ver esse Jesus que muitas pessoas pensam assim, né? É o Jesus da Bíblia e não enxergam o Jesus do céu. O Jesus do céu, ele é muito mais forte, muito, muito, muito. É algo assim extraordinário. O Jesus do céu. É esse Jesus todo-poderoso que eu quero que você veja. João estava no meio de uma crise, no meio de uma luta tão grande. E Jesus se revelou para ele como, não só como filho do homem, né? Ele mostrou, ele revelou que homem? O próprio Deus, o próprio Pai, o nosso Abba. Então ele se mostra como filho de Deus, mas ele se mostra como alguém grandioso, como alguém poderoso. Vamos acompanhar? Diz assim, olha, na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Irmãos, às vezes você vai ser perseguido por isso. E às vezes você pensa, não, eu vou desistir, será que Jesus não está vendo? Ele está vendo sim. Pode ver, aqui ele só estava preso, como eu disse, por causa da palavra. E diz assim, olha, no dia do Senhor, quer dizer, no sábado, dia do Senhor, no sábado, no dia do Senhor, achei-me no Espírito, quer dizer, ele estava orando, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Olha a voz do Senhor, que dizia, escreve no livro que você vê e envia às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós vamos aprender no próximo vídeo sobre essas 7 igrejas, tá bom? Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltei-me e vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem. Quer dizer, ele tinha aparência de homem. Não era uma aparência de bicho, não era uma aparência de monstro, mas ele tinha a mesma forma de nós. Lembra no último vídeo? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Aqui está falando que Jesus parecia conosco, com umas vestes que chegavam até os pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã. Tão brancos, vamos continuar? Tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés eram como bronze, uma fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. Irmãos, eu quero parar aqui. Primeira coisa que eu quero que você perceba, Jesus, ali na cruz, ele tinha aquele rosto flagelado, aquele rosto que Isaías fala que não havia formosura nele. Ele falava o quê? Que ali ninguém se atraía por ele. Isaías, ele fala isso, só não havia formosura nele para que alguém quisesse. Mas aqui nos mostra, talvez, irmãos, você está sendo tão judiado pela vida. Talvez você está sendo tão judiado por uma enfermidade. Talvez você conhece alguém que morreu no Senhor, mas teve um fim tão terrível. Sabe o que essa palavra está falando? Que lá na glória ele vai ter um novo corpo, um novo rosto, um cabelo diferente. Talvez você é careca, de repente você vai ver lá outro cabelo, né? E Jesus vem com os cabelos brancos, brancos como a neve, como o algodão. Irmãos, eu tenho a lembrança de um lugar maravilhoso lá no Paraná, quando eu era criança. E a gente sonhava em ir para o Paraná, quando eram as férias minhas e da Kekel, da pastora Kel, porque a gente podia ver, irmãos, aquela imensidão toda branca de algodão. Era algo tão lindo. E aqui ele fala, ele dá essas conotações para a gente. Que seus cabelos eram brancos como a neve. E os seus olhos
como chama de fogo. Quando fala que a sua boca saiu uma espada de dois gumes, tá falando do quê? Da palavra de Deus. A palavra do Senhor, o que é uma espada de dois gumes? Ela corta para cima, ela corta para baixo. Sabe o que ela tá falando? Ela é para todos. A palavra do Senhor é para todos. Ah, mas para o pastor vai ser de um jeito, para o membro vai ser de outro. Não, irmãos. A Bíblia é a Bíblia. Por isso, a Bíblia fala, achegai-vos a mim, né? E eu me chegarei a vós. Aprendei de mim que sou manso. Por isso que a Bíblia fala tão claramente, várias vezes, nós devemos o quê? Provérbios inteiro. Fala que o saber do Senhor está primeiramente no temor, segundo em conhecer as Escrituras. É o tema-chave de Provérbios. Porque quando eu e você aprende da palavra, vem o temor. O temor do quê? De não entrar nesse céu que João, Pedro, todos esses homens se esforçaram para entrar. Como tem sido o teu esforço, a tua aliança com Deus? Quantos nãos você tem dito para a tua carne? Quantos nãos você tem dito? Talvez você nem está na ilha de Patmos, você já está negando Jesus. Talvez você nem está na ilha de Patmos, mas a última coisa que você quer é o Senhor. Sabe o que eu estou falando? Que aquele que não proclama o Senhor, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é o patamar que o Senhor está? Faz um histórico, sabe? Todos os dias vem para mim. Ficou 1 hora, ficou 2 horas na internet. Também aquele histórico. Faz um histórico desse dia. Faz um histórico dessa semana. E vê a profundidade que você teve com Jesus. Vê como está sendo o teu jejum. Ou de repente, se você começou a jejuar. Talvez você está ouvindo todo mundo falar do jejum da aliança. E você fala, eu nem quero fazer. Sabe, irmãos? Qual tem sido o teu tempo gasto para entrar nesse lugar? João estava gastando a vida dele lá na ilha de Patmos. João estava vivendo um tempo terrível, mas ainda assim ele se aplicava em conhecer, prosseguir e conhecer o Senhor. E aí fala assim, olha, sua face era como o sol quando brilha em todo o seu furor. Não sabe quando o sol brilha muito que a gente não consegue ver? Eu já tive uma visão assim, de Jesus. E eu sorria muito, eu ria muito. Porque eu não via o rosto dele de frente, mas eu via de lado, eu via os cabelos. E o Senhor me mostrava o tempo do fim. Quem é da igreja sabe que eu já falei isso. Todos os dias eu peço para Deus que eu queria ver o que eu vi. Todos os dias, naquele lugar, as flores cantavam. Naquele lugar que Ele me levou, eu via primeiro aqui na terra caindo os prédios, eu via tudo se diluindo. Eu ia passar uma luta muito grande naqueles meses. Eu ainda não sabia, mas Deus sabia. E o Senhor falou, eu quero te dar um agrado. E eu via tudo se destruindo. Às vezes o que a gente dá tanto valor nessa terra. Sabe, às vezes é os nossos princípios que são corrompidos pelos dias maus que nós estamos vivendo. E quando nós, às vezes, não entendemos isso, quando nós continuamos no erro, quando nós continuamos, às vezes, nos distanciando do Senhor, trocando Deus por qualquer coisa. Ah, mas é o meu serviço. Ah, mas é a pandemia. Mas é N coisas. Ah, mas é por causa do meu trabalho, é por causa do meu bebê, é por causa do meu marido, é por causa do meu filho, é por causa que eu estava cansada, é por causa que eu estava com sono. Esse lugar foi para pessoas que pagaram preço. João estava pagando um preço terrível. Não pense que o céu você vai cair lá de gaiato. Eu vou te explicar isso aqui, ó. Diz assim, quando eu vi, versículo 17, tá? Quando o vi, caí com os seus pés como morto. Caí aos seus pés como morto. Imagina o que ele viu, irmãos. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Apesar da glória do Senhor, Ele não quer que você tenha medo. Ele quer apenas que você tenha, sabe o quê? Temor, compromisso, lealdade, aliança, amor por Ele, paixão pela obra dEle. Se você fala, eu amo Deus, mas não faz nada da obra dEle, é tudo mentira. Você não ama nada. Então, porque quem ama, existe o que? Uma aliança. E a aliança é um compromisso de ambas as partes. Olha que sério.
Diz assim, ó: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Quer dizer, primeiro e último, eu sou tudo. Sou aquele que vive. Estive morto. Aí ele está falando para João. João, você tem alguma dúvida que eu sou Jesus? Olha, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho a chave da morte e do Hades. Irmãos, sabe? Tem gente que tem medo do coronavírus, tenha medo de ir para o inferno. Recebe Jesus no teu coração de verdade. Eu me converti em um ano, eu tinha acho que 11 anos. Depois, em 92, eu tinha 16 anos. E eu vim me converter de verdade dali para frente. Eu não sei qual é o processo que você está vivendo. Eu sei que o processo desse homem era um processo muito forte. E o Senhor quer pessoas que tenham raiz. Pessoas que são crentes dentro da igreja, fora da igreja. Pessoas que são crentes no serviço, crente na escola, crente na faculdade. Cristão verdadeiro. Crente é aquele que crê em algo, mas cristão é aquele que parece com Cristo. Discípulo é aquele que é imitador de Cristo. Então é isso. Jesus estava falando, olha, você tá vendo? Tá valendo a pena você enfrentar essa ilha? E diz assim, ó, porque ele devia estar sofrendo muito, irmãos. E aí diz assim, olha, que ele tem as chaves da morte e do Hades. Tem gente que tem medo do Covid, não tem medo de ir para o inferno. Ele disse que ele tem a vida. Ele fecha a porta da morte no teu casamento. Ele fecha a porta da morte na tua vida. Ele fecha a porta da morte na tua vida espiritual. Mas você precisa estar perto dele. Só ele tem essa chave. E aí diz assim, escreva, pois, as coisas que você viu. Por quê? Para testemunhar. Irmãos, nós somos uma igreja em células. A igreja em célula, ela tem por natureza testemunhar nos lares, na família, no Facebook, no WhatsApp. Por isso, eu preciso de você compartilhando essa palavra. Sabe, vai estar lá no Face, compartilha no Face. Vai estar aqui no canal, envia para muitos amigos. Por quê? Quando ele fala assim, ó, escreve, pois, essas coisas que você viu, tanto as presentes como as que hão de vir. Sabe o que Jesus está falando? Compartilha essa palavra. Pregue essa palavra. Ah, eu gosto de igreja que não tem célula. Eu respeito. Mas nós viemos aprender o que é pregar a palavra do Senhor quando nós voltamos à igreja dos discípulos, que pregavam no templo e nas casas. É as duas asas. Então Jesus está falando assim, ó, escreve para ser testemunho. Porque, irmão, se nós não testemunharmos, as pedras vão testemunhar. O Senhor fala que é necessário que nesse tempo se levante um grande avivamento do que? De pregação do Evangelho. E diz assim, este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. Lembra quando ele virou, ele viu os candelabros de ouro? E as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Sabe o que eu estou falando? O candelabro tem que brilhar. O candelabro é igreja. Irmãos, nós fomos chamados para ser luz. Quando eu sou igreja, eu preciso brilhar. Mas quando eu sou as estrelas, quando ele fala assim, a estrela, o anjo da igreja. Às vezes tem gente que não respeita um pastor, não respeita uma pastora. Tem gente que xinga. Esses dias, irmãos, uma pessoa estava fazendo xixi na porta da igreja. E o irmãozinho da igreja, muito zeloso, saiu correndo e foi atrás. E ele falou assim, eu não tô nem aí. Eu vou fazer aqui mesmo, se você quiser jogar água. E eram duas pessoas, o irmão não teve o que fazer. O pastor Carlinhos viu que estava acontecendo alguma coisa, porque, irmãos, talvez vocês não saibam, mas o pastor Carlinhos fica de butuca lá nas câmeras com medo. E o pastor Carlinhos foi até lá. Já era, acho que 1h30. Ele saiu correndo. Já estava pronto para dormir, saiu correndo para olhar a igreja. Por que nós fazemos isso? Porque nós zelamos pela igreja, porque um dia nós vamos prestar conta da igreja. O que a igreja, o candelabro que apagar, não pode ter apagado se
se tiver cheio do Espírito Santo. Se você estiver cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo é o óleo da igreja. Se a igreja está cheia do Espírito Santo, se a igreja está cheia do poder de Deus, se a igreja está cheia de unção, se você, meu irmão, estiver cheio de unção, você vai estar sempre aceso. Você vai ser um candelabro. O candelabro tem 7 pontas. E aqui fala de 7 candelabros. Por que 7? Porque 7 é o número da perfeição. E o Senhor fala que a igreja tem que buscar a perfeição. E a igreja, as estrelas, o Senhor fala com elas. O Senhor corrige os pastores. O Senhor trata. Quem fala com o pastor é o Senhor. Lembra Moisés? A esposa, a Miriam, né, irmã de Moisés, queria fazer acontecer. Juntou Arão, né? Começaram a fazer uma rebelião lá no meio do arraial. E eles acharam que Deus estava no meio deles. Aí o Senhor entrou no meio e falou assim, escuta aqui. Com Moisés eu falo face a face. Com você, às vezes, em sonho. Mas com ele eu falo face a face. Essa é a posição de uma estrela. Pastor, honre a tua posição. Seja feliz. A minha maior alegria é ser pastora. A minha maior alegria é ajudar. A minha maior alegria é levar pessoas para o céu. E chega um momento em que às vezes a gente abre mão e fala assim, Senhor, agora está nas tuas mãos, porque o Senhor é o dono da igreja. Mas até onde a gente consegue, a gente vai. E quando a gente erra, o Senhor vem e corrige. Mas lembra Miriam? Miriam, o Senhor foi lá e colocou lepra nela. Miriam ficou 7 dias afastada de dentro do arraial. Quantos cristãos estão leprosos? Quantos cristãos estão cheios de feridas? Porque a lepra causa ferida. A lepra faz cair partes. Pessoas que começam a perder partes da sua vida. Sabe por quê? Porque está leproso. Precisa se consertar. Eu me lembro que quando nós voltamos para a igreja quadrangular, eu lembro que nós fomos disciplinados na frente de todo mundo. E quando a gente voltou por causa que eu fui lá atrás com a pastora Raquel para insistir e para voltar. Irmãos, nós fomos disciplinados assim, na frente de todo mundo. E nós merecemos. Simples assim. Nós merecemos. Os nossos pastores estavam certos. E nós, ali, tivemos que ter humildade de abaixar a cabeça e falar, Senhor, aqui eu sou candelabro. Me coloca, Senhor, de novo aceso. Nós estávamos apagados. E hoje, como estrela, o Senhor, Ele cobra santidade. Por que nós estamos fazendo esse jejum? Irmãos, pela nossa nação. A nossa nação tem se virado contra Deus. Você vê a ponto de uma pessoa falar assim, olha, eu vou fazer xixi aqui na porta mesmo. Se vocês quiserem, jogue água. Sabe, irmãos? E um fez de um lado e outro fez de outro lado. Dos 2 lados da igreja. E o que nós vemos, o temor tem acabado. A Bíblia fala que lá em Mateus 24, o temor, né, de quase todos vai acabar. Então, o que nós estamos vendo? O amor se acabando. O amor vai se acabar. Quando fala assim, olha, de quase todos, não é de algum, é de quase todos. E agora, no capítulo 2, amanhã, nós vamos falar sobre cada igreja. Cada igreja representa aqui um tempo, e eu vou falar para você cada tempo, tá bom? E também fala também sobre cada igreja tem um tipo de crente assim. E aí nós vamos falar, tá bom? Tem pastores e igreja assim. Então é corrigido o pastor e é corrigida a igreja. Vamos lá? Vamos acompanhar? Eu quero fazer uma oração por você. Meu Deus, como igreja, Senhor, eu quero estar acesa. Como estrela, eu quero ser corrigido por Ti, cuidado por Ti. Prestar conta a Ti, submissão a Ti. Senhor, esse jejum da aliança, Senhor, nos traz, Senhor, arrependimento, quebrantamento, salvação, cura, Senhor, porque os dias se aproximam, o dia da sua volta. Senhor, muitas pessoas já não Te respeitam mais, porque, Senhor, lembram de Ti somente na cruz. Mas, Senhor, eu quero lembrar de Ti no céu, como Todo-Poderoso,
com os olhos como chamas de fogo. Eu quero lembrar de Ti, Senhor, como João viu, Senhor, e eu quero Te temer, com os cabelos brancos, Senhor, mostrando autoridade, mostrando, Senhor, nas vestes santidade, mostrando, Senhor, naquele cinto, Senhor, que o Senhor sustenta a igreja, aquele cinto de ouro. Jesus, o Senhor também mostrava que através da tua boca sai a palavra. A palavra nunca saiu da tua boca, então põe a tua palavra na minha boca. Põe a tua palavra, Senhor, na boca dos teus filhos. Eu peço por todos aqueles que dizem estar frios. Senhor, os dias são maus. Aquece de novo esse coração, aquele que se esfriou, aquele, Senhor, que se afastou nesse período de pandemia, Senhor. Eu peço que essa aliança seja renovada. Aquele que o medo, Senhor, foi mais forte, aquele que o temor se esfriou. Senhor, aquele, Senhor, que muitas vezes, Senhor, tem envergonhado a tua casa, seja dentro da igreja, seja na casa de leis, seja no emprego, seja na faculdade, seja na escola, Senhor, seja entre os familiares, Senhor, seja entre vizinhos. Nós não podemos envergonhar o teu nome, Senhor. Então nos santifica, Senhor. Senhor, humildemente eu te peço, Senhor, nos santifica. Nós nos colocamos na condição de vasos, ó Deus. Restaura cada um de nós. Senhor, desce, Senhor, na olaria. Senhor, se necessário, quebra, Senhor, e faz tudo novo. Mas não deixa, Senhor, nós chegarmos no último dia e não vermos a tua face. É o que nós mais queremos, Senhor. Fortalece a nossa nação, Senhor. Desperta os ministérios, as igrejas, Senhor. Senhor, nesse jejum da aliança, desperta, Senhor, aquele que dorme, pois já vem a tua hora e o Senhor brilhará mais forte que o sol. Eu creio em ti, eu te amo, Senhor, e eu amo aquele que assiste. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se você se encontra fraco, dobra o teu joelho. Reconhece isso diante do Senhor. Se você se encontra triste, abatido, procure Ele nas madrugadas. A fila é menor. Eu estou gravando mais de madrugada, que há um silêncio. E eu sei que a presença do Senhor é perfeita. Eu não sei se eu vou te ver de dia, de noite ou de madrugada. Eu só sei que amanhã tem culto, lá na IEQ do Boa, João Carlos Ferreira, número 12, Parque Boa Esperança, uma família para pertencer. Nós pertencemos a essa igreja. Participar, a gente participa de um clube, participar, a gente torce para um time, mas pertencer, nós pertencemos ao céu. Nós pertencemos uns aos outros e servimos uns aos outros faz parte disso. Amém? Que Deus abençoe, que Deus te proteja. Amanhã tem mais.